Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem das mãos do Criador dos céus e da terra. Com essas palavras nós iniciamos mais um dia. Que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo esteja visitando você nesse momento, calentando o teu coração e concedendo forças para viver uma vida feliz ao lado do Senhor. Muito bom dia. Que a mão do Eterno lhe conduza no decorrer das atividades desse dia. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 93, o verso 1, onde o salmista diz o seguinte: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Nós servimos um Deus que se revestiu de autoridade e poder. Todas as coisas foram criadas por Ele, os céus, a terra, o mar. Embora nos dias em que nós vivemos há tantas teorias a respeito da criação do planeta Terra, a criação dos seres humanos, mas nós confiamos, descansamos na certeza de que Deus é originador, criador de todas as coisas. E por isso nessa manhã nós estamos aqui para adorá-lo, render louvores, cantar louvores ao nome dele e permanecermos na sua presença no decorrer de todo esse dia. A cada manhã nesse canal nós somos desafiados pessoalmente a estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 9, o verso 1 e o verso 2. Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe a toda a geração da casa do seu pai e da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parecer melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. A Bíblia é um manual de instrução para todos nós. Como seria fantástico se cada um de nós, a cada dia, nos alimentássemos dela e deixássemos que ela de fato conduzisse toda a nossa trajetória. A Bíblia aberta é a palavra de Deus. Esse livro fechado é um livro comum como qualquer um outro, mas quando nós abrimos e permitimos que ele conduza a nossa vida, nos alimentamos dessa palavra, de fato é Deus conduzindo a nossa trajetória. Gideão foi um dos maiores juízes que o povo de Deus já teve. Já falei para você que a maior parte escrita a respeito de um juiz foi escrito a respeito de Gideão. Mas nasce de Gideão um filho chamado Abimeleque. Abimeleque faz completamente contrário ao que o seu pai fez quando então era juiz. Abimeleque age completamente contrário ao que o seu pai construiu. Gideão destruiu os altares. Abimeleque levantou os altares. Gideão não queria se tornar rei em Israel. Abimeleque queria se tornar rei em Israel. Abimeleque estava interessado no poder. Abimeleque estava querendo que os cananeus lhe colocassem como sendo um rei. Abimeleque confiou em Baal, não confiou no Senhor. E Abimeleque fez completamente o contrário que Deus esperava que um juiz ou um líder pudesse fazer na sua causa. Então, logo que Gideão fechou seus olhos para essa vida, Abimeleque vai a Siquém em busca de apoio para se tornar rei. A mãe de Abimeleque possivelmente fosse uma mulher cananeia. Eis a razão pela qual ele declara: sou osso dos vossos ossos, carne da vossa carne. Abimeleque, na verdade, pensava em se tornar rei em Israel. Eis a razão pela qual ele argumentava diante do povo de Deus, dizendo: é melhor que 70 homens governem a nação de Israel ou apenas uma pessoa governe sobre vocês? Fica muito claro para nós hoje que escolher um rei naquele período não seria o melhor para o povo de Deus. Eis a razão porque Gideão não queria se tornar rei. Ele entendia que Deus deveria assumir o controle e a liderança do seu povo. No verso 4 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, Baal-Perite era um Deus que era falso. Era uma falsa imitação do verdadeiro Deus de Abraão, do verdadeiro Deus de Isaac. Enquanto Gideão tentou e destruiu todos os altares de Baal, Abimeleque presenteia o povo de Deus com Baal e, além de presentear, ele assassina os seus próprios irmãos. Isso é o resultado da poligamia.
trouxe desunião, contenda entre os seus irmãos e um lutando para que se tornasse melhor do que os outros. O templo de Baal Perite pagava para oprimir o povo de Deus. O objetivo de fato era destruir, eliminar a fé e fazer com que o povo do Senhor saíssem da terra. Evidentemente, Gideão não teve uma guarda armada para protegê-lo, nem para proteger os seus familiares, os seus filhos. Ciente disso, Abimeleque mata 70 dos seus irmãos. O objetivo, na verdade, era matar todos aqueles que eram seus irmãos, que tinham seu próprio sangue, que no futuro poderiam ser nomeados como o futuro rei de Israel. Pensando nele, enciumado, pensando no poder, ele elimina 70 dos seus irmãos. Agindo dessa forma, Abimeleque expressa imensa gratidão para com seu pai Gideão. Ele não teve nenhum respeito, nenhuma consideração para com Gideão, que era o seu pai. Juízes, capítulo 9, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte: Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e de toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. O povo de Deus deveria ter aprendido com essa amarga experiência em ter nomeado e escolhido Abimeleque como rei da nação de Israel. Eles deveriam ter se aproveitado dessa amarga experiência e ter permitido que Deus permanecesse conduzindo o seu povo através dos profetas, através dos sacerdotes. Mas, olhando para o futuro, nós podemos ver que o povo de Deus queria se igualar às outras nações. Eis a razão pela qual escolheram Saul como rei de Israel, e foi de fato desastroso para o povo de Deus. Mas na primeira experiência, eles deveriam ter aprendido a lição. Um dos filhos de Gideão era chamado de Jotão. O significado do seu nome que o seu pai lhe deu, o Senhor é perfeito. Tenho certeza que quando Gideão colocou esse nome no seu filho, ele estava de fato pensando em Deus. Jotão era um cristão verdadeiro. Jotão procurou seguir a lei do Senhor. Jotão não se corrompeu com os ensinamentos daquela época. Por mais que o seu irmão Abimeleque tentado lhe induzir por caminhos que não fossem verdadeiros, Jotão se manteve seguro no que Deus lhe orientava e pedia para que ele pudesse fazer. E Jotão se tornou um reformador entre o povo do Senhor. Jotão foi chamado para ser rei da nação de Israel. Jotão não aceitou esse convite. Jotão sabia que Deus deveria ser o centro para conduzir o seu povo e ele jamais poderia ocupar o lugar do Senhor. Jotão estava familiarizado com o desejo do povo querer ter um rei. Era porque eles queriam se assemelhar às nações que estavam ao seu redor. Mas ele sabia também que, além do desejo de querer se igualar aos outros povos que estavam ao redor do povo de Deus, eles estavam vivendo uma grande apostasia. Jamais eles poderiam se equilibrar espiritualmente e economicamente, vivendo da forma que estava. E Jotão sabia que não era um rei que iria trazer a solução para os problemas da nação do povo de Deus. Tebes era uma cidade que ficava a 15 quilômetros do nordeste de Siquém. Embora Abimeleque tivesse tomado essa cidade de Tebes, o povo fugiu e se escondeu na torre daquela cidade. Era muito comum os homens descerem e lutar com espada, escudo, com lanças nas mãos, mas as mulheres subiam no alto do muro e lá de cima elas jogavam as pedras para poder atacar os soldados adversários. E foi num desse ataque de uma mulher que acertou e quebrou o crânio da cabeça de Abimeleque. A profecia de Jotão acabara se cumprindo na cidade de Tebes. Era vergonhoso para um soldado honroso perder a sua vida sendo morto por uma mulher. E foi nessa batalha, na cidade de Tebes, que Abimeleque pediu para que o seu escudeiro tirasse a sua vida. Da mesma forma como um dia o primeiro rei de Israel, Saul, perdeu a sua vida pedindo para que um escudeiro lhe matasse, aconteceu a mesma coisa com Abimeleque. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 9 do livro de Juízes, eu e você precisamos chegar às seguintes conclusões. Nós temos um Deus que tem o controle da história. Você tem inimigos, está assustado com alguém lhe perseguindo, coloca nas mãos de Deus. Creia que Ele pode agir. Confie no poder do Onipotente. Deus pode todas as coisas. Da mesma forma como Deus agiu para resolver os problemas do povo de Deus, da mesma forma tenho certeza que Deus irá resolver os seus problemas. O que eu e você precisamos fazer é confiar no poder do Onipotente. Nós temos um Deus que os seus olhos estão voltados para essa terra.
Nada que existe sob a face dessa terra passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele um dia irá retribuir a cada um conforme as suas obras. Eis a razão da necessidade de hoje vivermos como Deus almeja que nós possamos viver. É por isso que a cada dia nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus por completo, para quando Ele se manifestar na plenitude dos tempos para buscar os seus filhos sobre a face da terra, nós possamos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações. Obrigado porque o Senhor está no controle da história do planeta Terra. Fica conosco no decorrer desse dia, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.